pessoal, meu nome é Carol. Meu nome é Rafaela. Meu nome é Bruna. E nesse vídeo de hoje vamos fazer uma videoaula sobre transmissão de calor, um assunto dentro da física. Vamos apresentar os seguintes tópicos: condução, convecção e irradiação. Na irradiação, vamos apresentar uma experiência ao final do vídeo. E o tema dessa videoaula é refrigerador. A transmissão de calor pode ser classificada como a passagem de energia térmica de um local para o outro. Em algumas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está mais quente, como quando chega-se perto do fogo de uma lareira. Assim, concluímos que, de alguma forma, o calor emana desses corpos mais quentes, podendo se propagar de diversas maneiras. O refrigerador, um dispositivo que é bastante comum no nosso dia a dia, que é conhecido como a geladeira. Ele tem como função resfriar o que foi colocado dentro. O resfriamento da geladeira, por um todo, ocorre por meio do congelador, que é por onde passa o gás sob alta pressão e baixa temperatura. Os corpos que estiverem ali presentes buscarão um equilíbrio térmico com o congelador, cedendo energia térmica a ele. O princípio físico que é indicado neste processo é a transferência de energia térmica por convecção, que é quando o ar torna-se frio e mais denso, pois suas moléculas estão agitadas, ocupando um menor volume. Basicamente, um refrigerador é composto pelos seguintes elementos: o fluido refrigerante, compressor, condensador, tubo capilar, evaporador e o congelador. A pressão do ar no interior do refrigerador é uniforme, pois o ar do congelador e dos arredores que está em temperaturas mais baixas é mais denso que o ar de outras partes. Assim, o fato desta massa de ar ser mais densa faz com que ela desça, empurrando o ar das outras partes para cima. Podemos dizer que a refrigeração é um processo termodinâmico, em que o calor é retirado de um sistema isolado para o ambiente, através de um fluido denominado refrigerante. É importante lembrar que existem 3 tipos de sistemas termodinâmicos, sendo estes isolados, abertos e fechados. Um exemplo de um sistema termodinâmico isolado é a troca de massa de energia, um copo d'água com um cubo de gelo. Um sistema fechado é somente troca de energia, que é uma garrafinha de água fechada. E o sistema que não troca massa nem energia, que é o sistema isolado, que é o refrigerador, que é o tema deste vídeo. O refrigerador. A transferência de calor pode ocorrer de 3 formas diferentes, sendo elas radiação, condução e convecção. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas, começando pela condução, na qual é a situação em que o calor se propaga através de um condutor. Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode modificar sua energia térmica se houver condução de calor por outro corpo ou por outra parte do mesmo corpo. Por exemplo, enquanto cozinha-se algo, se deixarmos uma colher encostada na panela que está sobre o fogo, depois de um tempo ela aquecerá também. Este fenômeno acontece pois ao aquecermos a panela, suas moléculas começam a agitar-se mais. Como a panela está em contato com a colher, as moléculas em agitação maior provocam uma agitação nas moléculas da colher, causando o aumento de sua energia térmica, logo o aquecimento dela. Também é por este motivo que, apesar de apenas a parte inferior da panela estar diretamente em contato com o fogo, sua parte superior também esquenta. A convecção térmica é uma das formas de propagação de calor que ocorre nos líquidos e nos gases. Ela recebe esse nome pois a transmissão do calor acontece por meio das correntes de convecção circulares que se formam por conta da diferente densidade entre os fluidos. E vale lembrar que a densidade muda quando a temperatura varia. A seguir, vamos dar 3 exemplos sobre convecção térmica. O exemplo 1 é quando aquecemos uma panela com água no fogão.
Esse processo cria as correntes de convecção, onde a água que está próxima do fogo torna-se menos densa e sobe, enquanto a que está mais fria torna-se mais densa e desce. Outro exemplo de convecção térmica nos líquidos acontece nos radiadores de carros. Assim, a água quente do motor é menos densa e, por isso, tende a subir para o radiador, onde resfriará novamente. Da mesma maneira, a geladeira cria correntes de convecção, onde o ar quente sobe e o frio desce. Essas correntes que mantêm a temperatura interior baixa. Por isso, o congelador está localizado na parte superior. A irradiação ou radiação é o processo mais importante da propagação de calor, pois é através dele que o calor do Sol chega até a Terra. Sem esse processo, não haveria vida na Terra. O conceito de irradiação é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas ondas de calor ou calor radiante. Enquanto a condução e a convecção ocorrem somente em meios materiais, a irradiação ocorre também no vácuo. A irradiação, ao incidir em um corpo, tem uma parte absorvida e outra refletida pelo corpo. Corpos escuros absorvem a maior parte da radiação que incide sobre eles, enquanto os corpos claros refletem quase totalmente a radiação térmica incidente. É por isso que um corpo preto, quando colocado ao sol, tem sua temperatura sensivelmente elevada, ao contrário dos corpos claros, que absorvem pouco calor. Exemplo: o calor de uma fogueira é transmitido, principalmente por irradiação. A tartaruga recebe calor do sol por irradiação e da areia por condução, e o ar ao seu redor se aquece por convecção. Para encerrar este vídeo, vamos fazer uma experiência com irradiação térmica. Lembrando que a irradiação térmica consiste no transporte de energia térmica através de ondas eletromagnéticas. Não é necessariamente preciso de um material para que a irradiação ocorra, mas como vamos fazer no experimento, eu vou usar. E para esse experimento eu vou usar um copo com água e o fogão. Você poderia também usar a vela ao invés do fogão, só que eu achei pelo fogão mais fácil. Então você vai pegar um copo, vai encher de água e vai colocá-lo ao lado da boca do fogão acesa. Depois de feito isso, note que um tempinho depois, o seu copo vai começar a ter a energia um pouco mais elevada. Isso vai acontecer pois as ondas eletromagnéticas do fogo que está saindo do fogão vão começar a irradiar até o copo. Então, se você pegar no seu copo depois de um tempo, você vai ver que ele está começando a esquentar. Para encerrar este vídeo, vamos fazer uma experiência com irradiação térmica. Lembrando que a irradiação térmica consiste no transporte de energia térmica através de ondas eletromagnéticas. Não é necessariamente preciso de um material para que a irradiação ocorra, mas como vamos fazer no experimento, eu vou usar. E para esse experimento eu vou usar um copo com água e o fogão. Você poderia também usar a vela ao invés do fogão, só que eu achei pelo fogão mais fácil. Então você vai pegar um copo, vai encher de água e vai colocá-lo ao lado da boca do fogão acesa. Depois de feito isso, note que um tempinho depois, o seu copo vai começar a ter a energia um pouco mais elevada. Isso vai acontecer pois as ondas eletromagnéticas do fogo que está saindo do fogão vão começar a irradiar até o copo. Então, se você pegar no seu copo depois de um tempo, você vai ver que ele está começando a esquentar. Para encerrar este vídeo, vamos fazer uma experiência com irradiação térmica. Lembrando que a irradiação térmica consiste no transporte de energia térmica através de ondas eletromagnéticas. Não é necessariamente preciso de um material para que a irradiação ocorra, mas como vamos fazer no experimento, eu vou usar. E para esse experimento eu vou usar um copo com água e o fogão. Você poderia também usar a vela ao invés do fogão, só que eu achei pelo fogão mais fácil. Então você vai pegar um copo, vai encher de água e vai colocá-lo ao lado da boca do fogão acesa. Depois de feito isso,
Note que um tempinho depois, o seu copo vai começar a ter a energia um pouco mais elevada. Isso vai acontecer pois as ondas eletromagnéticas do fogo que está saindo do fogão